A graça e a paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Estamos aqui online no nosso culto de hoje, nesse domingo, dia 21 de março. Deixa eu ir ajeitando aqui o equipamento enquanto os irmãos entram. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar pelo meu iPad também aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu ver os recados. Enquanto os irmãos entram aí, vou organizando algumas coisas. Acho que é isso. Deixa eu ver como que eu fixo esse negócio aqui. Amém. Acho que tá. Irmãos, quem tiver online aí, o som tá legal, tá tudo certinho. Se você puder me falar, eu agradeço. Vou deixar aí já o nosso Pix, para ficar mais fácil na hora da oferta também, para os irmãos poderem fazer. Você que está online, me fala aí, o som tá bom, tá tudo em ordem, tá chegando tudo ok para vocês aí, tá? Show de bola. Deixa eu ver se eu abro meus comentários aqui no outro, se eu conseguir ler também, mas eu acho pouco provável. Glória a Deus, mas está chegando aqui. Aí os irmãos vão me ajudando aí, facilitando, tá? Irmãos, esse primeiro comentário que eu coloquei aqui é o Pix da base, na hora que for fazer a oferta. Se alguém perguntar aí, se você puder copiar e colar para mim, eu te agradeço. Eu deixo alguém com esse encargo aí, tá bom? Então é isso. Então vamos orar para começar o nosso culto. E para dar os nossos recados, enquanto os irmãos vão conectando, creio que vai ser um tempo precioso para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Papai, te damos graças, Senhor. Obrigado, Deus amado, por esse dia. Obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez como igreja. Apesar, Deus, da distância, nós estamos no mesmo espírito, Pai. Estamos na mesma fé, com a mesma convicção, Senhor Deus. Crendo e sabendo, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Confiamos as nossas vidas ao Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Por isso, ó Espírito de Deus, fala conosco nessa manhã, edifica as nossas vidas, o nosso espírito de maneira preciosa e poderosa, Senhor, para que nós possamos sermos transformados segundo a Tua glória, segundo a Tua vontade, segundo a Tua imagem. É isso que nós desejamos para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Primeiramente, quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje, nessa manhã com vocês, compartilhando um pouco da palavra, falando a respeito, né, do Evangelho da graça de Deus. É importante dizer para nós, como igreja, que mediante a lei a gente estava totalmente aptos, né, a fazer a nossa celebração de forma presencial. Quero deixar isso claro. Também é importante dizer aos irmãos que não tem nada de errado acontecendo no nosso meio, também isso é muito importante para que a gente também saiba. Graças a Deus nós temos sido muito agraciados por Deus na questão do cuidado como igreja, no cuidado como congregação, mas a gente percebeu algo que nesse momento, né, nossa cidade, nossa capital está passando por um período difícil de acomodação das pessoas que estão com Covid, né, e outros casos que necessitam de um tratamento intensivo, né, de uma UTI, né, de uma CTI, e a gente entendeu que seria o melhor momento para a gente poder também contribuir de alguma forma nesse cuidado com a vida das pessoas, né? O Evangelho é muito mais do que se reunir no prédio, por mais que eu vou dizer para vocês, eu particularmente eu sou igrejeiro, eu não nego isso, eu amo estar junto com os irmãos no prédio, estar reunido como igreja, eu particularmente gosto muito, né? Sinto muita falta, inclusive, disso. Mas também eu entendo que nós temos uma grande oportunidade em Deus, né? Eu disse isso na célula de quarta-feira. Realmente nós somos privilegiados por termos uma estrutura pelo menos mínima para conseguir falar do Evangelho através da internet, para conseguir compartilhar a palavra com os irmãos. Enfim, sabe? A gente pode
desfrutar disso e eu vejo graça e favor de Deus para nós, sabe? Então, é importante a gente reconhecer o que Deus também nos proporciona através de coisas mínimas que talvez passe despercebido a nós, mas também a gente também tem uma sensibilidade como igreja de saber o momento que a gente precisa contribuir para que as coisas também possam melhorar de forma mais rápida naquilo que cabe a nós. Então, por isso a gente decidiu nessa semana, nesse período aí de faixa cinza, aí de, sei lá como que chama isso, acho que é faixa cinza, que a nossa cidade está, a gente pode contribuir. E de que forma a gente pode contribuir? Tentando evitar ao máximo que momentos de aglomeração possam causar qualquer coisa, por mais que nunca aconteceu com nós. É isso que eu quero deixar claro para os irmãos. Mas a gente não precisa passar o dia mal, entendeu? Para tomar uma decisão. Eu acho que a gente pode ser zeloso em questão a isso, eu acho que isso reflete a Cristo, isso tem muito a ver com o Evangelho, isso tem muito a ver com amor ao próximo e sensibilidade no momento que a gente está passando. Então, como igreja, é a maneira que nós entendemos que é a nossa resposta nesse tempo, tá? Então, quero deixar os irmãos com o coração muito tranquilo a respeito disso, mas também explicar para vocês a nossa posição acerca da decisão que nós tomamos, de não fazer o culto enquanto estiver nesse período aí que nós estamos enfrentando problemas com leito de hospital. Nós não queremos de forma alguma atrapalhar. Então, acho que essa é a palavra. Mas a gente vai contribuir muito em oração, em compartilhar da palavra. Creio que aqui a gente alcança bastante pessoas também que não vão no prédio. Também isso é maravilhoso. Enfim, achei importante a gente ter clareza e transmitir isso para vocês, o nosso posicionamento nesse tempo. Tá? Então, como pastor, né, como atendimento pastoral, como uma questão de liderança, nós vamos atender os irmãos dentro da necessidade pessoal de cada um, com um gabinete pastoral, isso não muda nada, tá, irmão? Só decidimos não fazer as reuniões e as células nesse tempo de forma presencial. Entendemos que seja uma boa medida para todos nós, enfim, eu acredito que seja algo bom que nós decidimos, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Outra coisa importante também, aproveitar enquanto os irmãos entram, eu vou dar os recados agora, para a gente poder depois compartilhar a palavra. Uma coisa importante também, você que está nos assistindo, depois você vai olhar na nossa página aí, se você sentir interesse, nós abrimos a nossa turma de maturidade no Espírito, ou seja, é um curso de edificação a respeito da graça de Deus, para que a gente possa ter um entendimento do que é o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, a batalha espiritual na graça, como que nós enfrentamos as nossas guerras, as nossas batalhas, mediante a fé em Cristo, saber sobre questões de maldições familiares, geracionais, enfim, você vai aprender muita coisa a respeito da fé, da doutrina da fé de Cristo. Então nós queremos compartilhar, são 12 semanas, aliás, são 12 módulos, com 3 semanas para cada módulo. Então, nós conseguimos compartilhar muitas informações que eu creio que sejam fundamentos de fé para você. E o que eu quero dizer para você que está nos assistindo, que talvez não faça parte da base, isso não mexe em doutrina, então você pode ficar muito tranquilo a respeito disso. O nosso curso não tem a ver com doutrinação, ou seja, você vai ser livre em congregar onde você congrega, independente qual seja a igreja, a placa, quando eu falo independente qual seja, é nesse sentido. Então eu te convido a fazer parte. Então você que também é da base, fica esse convite para você convidar as pessoas. Vou começar a partir de abril, creio que na segunda quinzena de abril, a partir do dia 15. Então, a turma inicia aí. Então, você pode convidar as pessoas a fazer parte, fazer o curso junto com a gente, tá bom, irmãos? E você que é da base, te convido a fazer parte com a gente. Se não fez sua inscrição, pegue lá no canal, vou compartilhar de novo essa semana. Entre no grupo, ali é a confirmação que você vai fazer parte, nós vamos pedir um material, enfim, as inscrições vão se encerrar nesse próximo até o dia 30. Dia 30 eu encerro as inscrições e aí a gente vai pedir um material. Amém, meus irmãos? Então, esse é o recado que eu quero dar para vocês. Essa semana nós vamos ter também célula online, então quarta-feira, às 19h30, nós vamos nos reunir também, mas aí pela plataforma do Zoom. Então a gente envia o link, você que queira participar,
Acho importante a sua participação. Você vai ser edificado sobre a palavra de domingo e a gente vai aprofundar cada vez mais sobre isso, tá? Então, quarta-feira, célula online, 19h30. Então, todos também são convidados, independente se você participa da célula física ou não. Então, acredito que é um momento bacana para você estar junto com a gente, ser edificado através da célula também. Creio que vai fazer muito bem para a sua vida. E eu, a partir disso, tenho certeza que você vai querer ficar com a gente. Não tenho dúvida quanto a isso. E agora também você que já entende isso, né? Você que participa da questão também do dízimo e da oferta, né? Eu coloquei aí, publiquei aí no chat, aí nos comentários, coloquei aí o nosso CNPJ. Se alguém puder copiar e colar para mim de novo aí, por favor, mas aí ele tem a nossa conta do Sicredi e também o nosso CNPJ, que é a nossa chave Pix. Então, se você quiser fazer agora a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, você que já entendeu isso, se você quiser fazer isso agora, vamos usar esse momento, né? A palavra de Deus lá em 2 Coríntios 9, ele diz: aquele que semeia pouco também vai colher, e aquele que semeia com fartura, com abundância vai colher. Então, Paulo está nos ensinando o princípio do quê? De oferta. Então, oferta, eu quero deixar claro para você, Deus precisa do nosso dinheiro de forma alguma, mas a obra precisa, isso é fato. Então, quando nós ofertamos, nós estamos contribuindo com o avanço da ministração do Evangelho. Nós estamos contribuindo com o avanço para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas. E a obra ela não é feita de vento, então essa é a verdade. Então quem sustenta as obras, o avanço da igreja é cada um de nós. E dentro disso, a questão do dízimo e oferta, ela vai exatamente para esse sentido. Para quê? Para que a igreja possa avançar, tá bom? Então é importante você ter clareza sobre isso, entender que a igreja não vive de vento, ela vive sim de oferta, e a oferta é de cada um de nós. Então você que está nos assistindo, fique à vontade em fazer o seu dízimo, a sua oferta através do Pix, e entender que o destino do seu dinheiro, da sua oferta, é exatamente isso, para o avanço da obra. Não tem nada a mais do que isso. E lógico, Deus também estabelece através da palavra esse princípio. Ele fala que a oferta é uma maneira de você expressar sua fé no sentido de provisão de Deus para a sua vida. Quando nós cremos que Deus é o nosso abençoador, o nosso galardoador, nós avançamos sobre esse princípio. Bom, quando nós não temos revelação disso, ainda nós confiamos na força do nosso braço inteiramente. Então, nós entendemos que tudo que move a nossa vida, o nosso sustento, depende de nós. Mas aqueles que já entendem a graça e o favor de Deus sabem que o Senhor é poderoso para multiplicar nossa semente, enfim, abrir portas que nós nem pensamos, sabe? Nos surpreender com muitas coisas todos os dias da nossa vida. Então, Deus ele usa pessoas e circunstâncias. Tá bom, irmãos? Muitas vezes a gente talvez acha que algo vai cair do céu. Não, pode até cair, o maná já caiu. Mas hoje eu creio que o Senhor usa recursos da terra, recursos naturais, pessoas, oportunidades, para expressar o quê? O favor dele para nós. Então, isso é importante você entender. Então, quando você participa disso, eu creio que Deus, ele estabelece favores a nós. Isso é fato, ele é nosso Pai, ele nos ama, e quanto mais eu confio nele, mais eu consigo desfrutar das coisas dele, sabe? Então é um princípio de crer e receber, não de simplesmente fazer para merecer. Então é só isso, tá? Então é importante sempre perceber isso também sobre oferta. Eu acho que eu vi um comentário aqui também, me perguntaram se é só no Face. É só no Face. Talvez se ficar ruim, semana que vem eu posso ver para fazer no prédio, para transmitir para o YouTube também e replicar. Mas a princípio, hoje foi no Face, que é mais fácil de compartilhar. Mas se ficar ruim para muitos irmãos aí, a gente pode aperfeiçoar a nossa transmissão e fazer a próxima para o YouTube e Face simultaneamente, tá bom? Então é isso. Amém, meus irmãos? Então vamos começar a palavra. Hoje eu quero continuar a nossa ministração. A gente está com uma série de mensagens que chama Uma Jornada para o Céu. Então, foi algo que o Senhor me inspirou aí durante esse tempo, para que a gente possa estabelecer uma linha aí cronológica, vamos assim dizer, dos nossos passos de fé, do nosso crescimento, a gente entender algumas etapas da nossa vida, acerca de salvação, acerca de transformação, né? acerca de ter uma nova vida em Cristo Jesus, como realmente essas coisas acontecem, né? Em nós.
E a gente pode entender que todas essas coisas é uma obra do Espírito de Deus em nós. Essa é a grande verdade. A grande verdade é que tudo que move na nova aliança, né, quando eu falo na nova aliança, é a partir da crença em Cristo, a partir daquilo que Jesus conquistou para nós, daquilo que Jesus fez na cruz por cada um de nós. Todas essas coisas, elas dependem extremamente e basicamente de uma única substância, que se chama fé. Então, tudo que nós cremos é mediante a fé, mediante algo que nós não sabemos porquê, nós não compreendemos muitas coisas, isso é fato, também é verdade, com a nossa mente natural, mas pouco importa compreender tantas coisas. O importante é ter convicção e certeza que Deus nos amou e que Ele entregou Jesus para que através da obra de Cristo nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Sabe? Então, essa é a grande verdade. Então, o que move a nossa vida em Deus é simplesmente crer que somos amados, crer que fomos aceitos, e não por aquilo que fazemos, mas pelo amor e pela graça soberana de Deus para as nossas vidas. E através disso, essa realidade em nós gera o quê? Fé. Foi isso que nós dissemos na última ministração. Então, tudo que nós, quando entregamos nossa vida a Jesus, é que realmente reconhecemos que precisamos de um Salvador. Isso é a verdade. Ninguém entrega a vida a Jesus porque é bom. Nós entendemos que nós somos insuficientes, que as nossas obras, por mais que nós muitas vezes desejamos fazer o bem, não conseguimos, isso é fato. Mas isso não é motivo da gente viver uma vida prostrado, desanimado ou simplesmente, sabe, ficar debaixo de um julgamento. Não, agora a gente tem uma porta de salvação. Então a salvação, a saída em Cristo, quando muitas vezes você escuta isso de um crente, de um cristão que crê em Jesus, ele fala, você precisa ser salvo. Muitas vezes a gente não compreende o aspecto da salvação. Então salvação é sim para a eternidade, é sim para a nossa vida eterna, mas também é para esse tempo, para que a gente viva uma vida em paz, em harmonia, com graça, sabe? Uma vida que você não está debaixo de uma opressão de informações e de medo e de várias coisas que cercam a nossa vida. Então a salvação de Cristo, ela é completa, irmãos, ela é plena, ela é para a sua saúde, ela é para as suas emoções, sabe? Ela é para todas as suas necessidades físicas, emocionais, pessoais, materiais. Sim, Deus, ele é o tudo na nossa vida, Ele está preocupado com tudo para nós. Deus não está preocupado simplesmente, não quer fazer homens e mulheres espirituais, como a gente muitas vezes põe isso na nossa cabeça, sabe? Aquela figura da espiritualidade, sabe? Deus, Ele está preocupado com tudo, Ele é o nosso Pai, Ele quer que todas as nossas áreas vão bem. Essa é a verdade do Evangelho, né? Então, quando a gente começa a compreender isso, é importante a gente saber que a gente está debaixo agora de um princípio, de uma aliança que Deus agora estabelece, e Ele chama essa aliança de promessas superiores. Então, ou seja, Deus está falando para mim e para você que a gente agora está debaixo de algo que a nossa mente humana não compreendeu, que a nossa mente humana nunca pensou, nunca imaginou e nunca subiu ao nosso pensamento o que Deus preparou para cada um de nós. Sabe, irmãos, quando a gente começa a perceber isso, por mais que a gente pode ter pensado em inúmeras coisas boas, Deus vem com uma notícia muito melhor. Ele está dizendo para mim e para você nesse dia que, sabe, tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você imaginou, tudo aquilo que você sonhou, o que eu preparei para você é acima disso. Ainda não subiu ao seu pensamento o que eu preparei para você. Então é essa aliança que nós estamos. Essa é a aliança, essa é a famosa aliança da graça de Deus. A graça de Deus é isso, é a expressão da vontade de Deus através de Cristo Jesus. E quando Cristo, agora ele estabelece a sua vida na terra, ele mostra um princípio para a gente. Ele mostra exatamente qual é a vontade do Pai para nós. Então a vontade de Deus é que tudo vá bem na nossa vida. É isso que eu quero dizer para você nessa manhã. O desejo do nosso Pai, do nosso Deus, né, através da vida de Jesus em nós, Ele quer que tudo vá bem. E como que eu posso te dizer isso, que essa é a vontade de Deus? Porque quando Jesus operou seu ministério na terra, que expressava a vontade do Pai, essa é a grande verdade, Jesus é a expressão da vontade de Deus, você vai ver que Jesus ele se deparou em muitos lugares que haviam falta de muitas coisas, né? Uma delas que fica muito claro na Bíblia são quantas pessoas enfermas Jesus
passou por elas, teve um encontro com elas. E a palavra nos deixa clara e não nos deixa dúvida nenhuma que Jesus curou todas elas. Então, sabe, uma coisa mostra que a vontade do Pai, de Deus para mim e para você é que nós somos e fôssemos sarados e curados. Essa é uma verdade. Mas Jesus também, ele teve algumas situações que os homens, eles estavam com medo, sabe? Eles estavam no barco, eles estavam no meio de uma tempestade e eles estavam perto de um naufrágio, né, de naufragar, sabe? E Jesus aparece no meio daquela situação, no meio daquela tempestade e acalma a alma deles. Isso também aponta que Jesus deseja acalmar a nossa alma. Ele deseja participar dos nossos conflitos, dos nossos atritos, dos nossos medos. Ou seja, Jesus também deseja amparar as nossas emoções. Então Jesus agora ele vem mostrar o quê? Um cenário do quê? Da vontade de Deus para mim e para você. E quando eu começo a perceber isso, eu começo a perceber que, cara, o amor de Deus é violento, é muito grande. O amor de Deus supre todas as minhas necessidades, tudo aquilo que eu tenho falta, percebe isso? Talvez você nunca percebeu, talvez sim, mas eu quero reafirmar isso para você. Deus está preocupado com cada área da sua vida. Então, a aliança superior, ela está dizendo exatamente sobre esse princípio, da preocupação e agora da vontade de Deus manifestar o que ele sempre foi, amor por nós. Sabe, esse é o desejo do Pai, que o Pai seja reconhecido. E quando Jesus fala, eu só vim para que vocês reconheçam o Pai, para que através das minhas obras vocês vejam o Pai. Né? Os discípulos perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai. Ele falou assim, pelo menos reconheçam o Pai pelas obras que eu faço. O que Jesus estava dizendo? Percebe o que o meu Pai é? Meu Pai é amor. Meu Pai tinha pessoas enfermas, ele curou. Tinha pessoas com medo, ele tirou o medo do coração delas. Tinha pessoas com fome, ele multiplicou o pão. Então, Jesus veio para mostrar e estabelecer o que Deus veio fazer na nossa vida. Ou seja, qual é o plano real de Deus? O plano real de Deus é que nós possamos viver uma vida de graça sobre graça. Sabe? Salvação sobre salvação. Salvação, a palavra salvação é para que tudo vá bem. Para que nada na sua vida saia da forma ou da vontade, do centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é qual, irmãos? Boa, perfeita e agradável. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a perceber que a aliança da graça, a aliança que o Senhor estabeleceu através de Cristo, é isso que a gente precisa entender, através de Cristo Jesus. Agora, essa aliança tem o poder de fazer eu viver promessas superiores. Então, quando eu começo a perceber isso, eu começo a perceber que também Deus estabelece duas coisas diferentes sobre o seu agir na terra. O primeiro estabelecimento que Deus fez foi através que a gente começa a perceber uma linguagem bíblica, é através da lei de Moisés. E aquela lei, a gente pode dizer que ela tinha a sua eficiência, ela tinha a sua, vamos dizer, a sua expressão, mas ela não era plena. E por que eu posso dizer para você que a lei, que muitas vezes é onde a gente conhece a Deus, a gente conhece Deus simplesmente pela lei, e a lei não mostra a Deus. A lei mostra simplesmente uma rota de correção ao filho. A lei simplesmente é um caminho que ela te coloca de novo para você poder encontrar com o filho. A lei ela tem um intuito para que eu e você agora possamos perceber a nossa ineficácia a respeito de nos salvar, a respeito de viver uma vida plena, a respeito de expressar algo que nós queremos expressar, que é a bondade, que é o favor sobre a vida dos outros, e que nós não conseguimos. Essa é a grande verdade. Todo ser humano deseja expressar o seu melhor, mas a gente começa a perceber que é impossível. Então a lei, de certa forma, ela veio para mostrar para a gente que, cara, presta atenção nisso, vocês precisam de algo superior. Vocês estão precisando de algo maior do que isso que vocês têm tentado produzir. Então, quando a gente começa a entender isso, eu começo a perceber que a vontade de Deus é estabelecer um outro sentido. E por isso que Jesus fala, se a lei fosse boa, né, a palavra de Deus fala através de Paulo, se a lei fosse boa, não era necessário que viesse uma outra. Ou seja, não era necessário que Jesus estabelecesse uma nova aliança, uma nova estrutura de relacionamento do homem com Deus. E uma estrutura que realmente poderia mudar as nossas vidas. E essa estrutura se chama Aliança da Graça de Deus. Ou seja, eu posso até chamar isso agora da lei
do Espírito. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a perceber que a Bíblia ela tem duas leis. A lei da carne, que aponta para a morte. Por que ela aponta para a morte? Porque ela precisa fazer que nós reconhecemos que precisamos de um Salvador. Essa é a grande verdade. Então ela aponta para quê? Tudo que a lei mostra é para mostrar que eu e você não somos capazes, através da força do nosso braço, da nossa boa vontade, do nosso bom desejo de agradar a Deus. Então ele começa a mostrar para mim e para você que tudo que nós tentamos fazer para agradar a Deus é irrelevante, irmãos. Não agrada a Deus. Então Jesus agora vem para cumprir aquilo que agradava a Deus. Aquilo que estava separando o homem de Deus. Jesus vem para cumprir essa realidade nas nossas vidas. Por isso que ele vai para a cruz. Por isso que ele morre, ele sofre dor, ele enferma, ele padece e morre. Então agora ele vive o nosso destino. O nosso destino era morrer, mas Jesus não, ele venceu a morte. Por quê, irmãos? Porque ele não tinha pecado. Ele não tinha condenação sobre ele. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E quando estabelece essa chegada no inferno, ele olha para a vida dele, para a ficha dele, puxa uma ficha de Jesus e fala, esse cara não cometeu erro, ele não pode estar aqui. E a partir dali ele retoma o poder da morte que estava na mão do inferno e traz para a mão de Deus de novo. Então a vida e a morte estão na mão do Senhor hoje. Então agora através da aliança da graça, através de Jesus, eu posso viver uma nova vida. Pela obra de Jesus eu posso ter algo novo, mas é por Cristo, não por mim. E como que eu acesso isso? Como eu acesso a nova aliança, a nova lei do Espírito? Pela fé em Cristo Jesus. É isso que a Bíblia, se eu fosse resumir toda a Bíblia para mim e para você hoje, eu falaria que a Bíblia é exatamente isso. É a convergência da nossa vida carnal para uma vida espiritual. É converter a nossa vida de naturalidade para uma vida em Cristo. É isso que a palavra está nos ensinando. E é isso que eu quero transmitir hoje para você. Então agora, Deus deseja que a gente viva uma vida pela lei do Espírito. Agora você vai entender por que é importante nós vivermos uma vida agora de dependência de Deus, de orações, de leitura da palavra. Vai entender a importância de um jejum, vai entender a importância de falar com Deus. Porque todo esse relacionamento da nossa caminhada cristã, se ela não tiver a palavra relacionamento, relacionar-se com Deus, ela é religião, irmão. E muitas vezes a maioria das pessoas vive um aspecto religioso, que elas cumprem um monte de processo, um monte de protocolo, um monte de coisa para tentar se relacionar com Deus. Mas isso não é relacionamento, isso é regra. Deus não se relaciona por regras. Deus se relaciona simplesmente por conversa, por visitar o homem todos os dias na viração do dia, como o Gênesis nos conta, que Deus visitava o homem no jardim. Todas as manhãs, todos os finais da tarde, Deus visitava o homem e se relacionava com o homem e conversavam com o homem. E o homem sabia os desejos de Deus e Deus compartilhava também dos desejos do homem. E eles conversavam e Deus estabelecia todas as coisas através desse relacionamento. Essas coisas não mudaram. Na verdade, é isso que Deus está restaurando em nós. Deus deseja falar com você todos os dias. E o desejo do nosso Pai é que nós possamos falar com Ele todos os dias. Mas o que impedia a gente de falar com Deus? O pecado. Porque quando a gente olhava para tentar conversar com Deus, a gente sabia que tinha algo errado em nós. A gente sabia que a gente cometia o pecado e o pecado não agradava a Deus. E por isso Jesus morre, para Jesus resolver o problema do pecado de uma vez por todas. Sabe? Jesus se fez pecado por nós. Por quais pecados, pastor? Por todos. O que você cometeu, o que você comete, o que você ainda vai cometer. Jesus já fez o sacrifício por cada pecado desse. Para quê? Para que eu e você possamos agora nos relacionar com Deus e começar a receber cada vez mais a expansão, o crescimento da vida de Cristo em nós. E cada vez mais que eu me relaciono com Deus, mais Cristo se expressa na minha vida. E quanto mais Cristo se expressa na minha vida, mais eu produzo o que agora? Os frutos do Espírito. É disso que eu quero falar com a gente hoje. Aí a gente vai começar a perceber que os frutos espirituais não tem a ver com força, não tem a ver com doutrina, não tem a ver com um conjunto de regra, de sim, não, fazer, posso ou não posso, não tem a ver com isso.
Tem a ver simplesmente em contemplar o Espírito e agora aquele Espírito me amolda, toma forma em mim. Aleluia! E eu começo agora a ficar parecido igual a Cristo, porque tal como Cristo é, nós somos nesse mundo. Você percebe que você agora é transformado à imagem, à semelhança de Deus, conforme o princípio da criação, não por força, mas por relacionamento. Você começa agora a ser amoldado pela graça de Deus, pela presença de Deus, sem fazer esforço. Quando eu falo esforço, é tentar ser aquilo que você nunca vai conseguir pelas suas obras, e sim pela contemplação do Espírito. Então agora eu me esforço para descansar em Deus, ou seja, para saber o que é descanso? Saber que eu sou aceito, saber que Deus me ama, saber que Deus não me condena, saber que Deus não está bravo comigo, saber que Deus não está colocando uma doença para me ensinar algo, sabendo que Deus não está colocando privação na minha vida para me ensinar algo. Não, sabendo que eu descanso porque eu tenho alguém que realmente me ama e quer se relacionar comigo. Então agora a partir daí a minha preocupação cai, minha mente fica em paz e o meu espírito começa a ouvir as coisas espirituais. Então falar com Deus, que muitas vezes a gente até escuta isso e parece um negócio distante, parece que é para seres... Uau, você é muito abençoado, você tem algo diferente. Não tem, irmãos. O que nos faz diferente em Deus, irmãos, é saber que a gente tem o Espírito em nós. É isso que nos fez diferente. E todos nós agora somos iguais, porque nós somos chamados de corpo em Cristo. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais hábil que ninguém sabe, é uma bolachinha do pacote especial. Não, todo mundo se tornou especial em Cristo, porque Cristo está em nós. É isso que nos torna agora especiais. Por quê? Porque é Cristo em nós, não tem a ver com nós, tem a ver com Jesus em nós. Então agora todos nós temos sim possibilidade de falar com Deus, porque agora é estabelecida uma nova lei. E essa nova lei, irmãos, ela não é causada por obras. Ela é causada pela revelação do Espírito em nós. Agora o Espírito nos ensina sobre todas as coisas. Eu quero compartilhar com você alguns textos bíblicos para poder confirmar isso para você. E um dos textos que eu quero começar com ele é Hebreus 8:10. Ele fala assim, se você está com a sua Bíblia, abra aí, Hebreus 8:10. Aí eu vou pedir para algum irmão que estiver disponível aí e conseguir fazer isso de forma bem simples, copiar esses textos e colar aí, tá? Sem pressa, sem correria, no seu tempo aí, copia e cola. Hebreus 8:10. A palavra fala assim, ó, presta atenção no que ele está dizendo, ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, olha só, Deus agora está dizendo que as leis dele, que as suas leis seriam impressas na onde? No nosso coração. Ele diz que agora a nossa lei, ela seria escrita, sabe? Elas seriam impressas na nossa mente. Então presta atenção nisso. Deus está falando que agora ele vai imprimir a sua lei, a sua vontade, o seu estabelecimento do Espírito no nosso coração. Então vamos entender uma coisa. Pastor, essa aliança ele está falando sobre a lei de Moisés? Não. Porque a lei de Moisés já tinha sido estabelecida. Na onde? Sobre pedras. Então Deus não reestabeleceria a mesma coisa que ele já tinha demonstrado ao homem sobre pedras. Ele disse que agora a lei dele, aquilo que ele guardou, aquilo que não estava oculto aos olhos dos homens, ele estabeleceria na onde? No nosso coração e no nosso espírito. Então agora ele começa a nos falar que há algo novo para nós. Deus preparou algo novo para aqueles que andassem confiados por crer nele. E essa história começa lá com quem? Com Abraão, que é o primeiro justificado pela fé. E a palavra de Deus diz que Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Então Abraão foi justificado não pela obra da lei, mas pela fé. E o profeta Abacuque fala que o justo viverá pela fé. Qual fé?
Fé de saber que agora nós somos guiados pelo Espírito de Deus em nós. O Espírito de Deus seria derramado agora sobre toda a carne. Joel explica isso também. O profeta Joel fala assim: haverá o tempo que haverá o derramamento do Espírito de Deus sobre toda a carne. Ou seja, há um princípio agora de derramar de revelação sobre todos nós. Sobre qualquer homem da face da terra. Independente se ele nascesse judeu ou não, independente se ele nascesse de tal família ou não, a palavra de Deus está dizendo que agora o Senhor traria um avivamento de tal forma sobre a terra que o Espírito dele seria derramado sobre todos e todos teriam acesso à graça de Deus. Então agora Deus está começando a estabelecer um novo nível de relacionamento, não baseado em ritos, não baseado em fazer. Deus está estabelecendo uma nova aliança em nós através do seu Espírito. Agora o Espírito de Deus habitaria dentro de nós e o Espírito de Deus em nós nos ensinaria sobre todas as coisas. Por que o Espírito de Deus nos ensinaria sobre todas as coisas? Porque a verdade é que Deus, desde o princípio do Éden, ensinava Adão sobre todas as coisas. Só que o pecado agora que habitou na carne, o pecado que habitou no nosso corpo, na nossa carne, ele não pode se relacionar com Deus. A gente não pode estar de frente a frente com Deus da forma que Deus planejou, mas agora Deus cria um escape para nós. Ele coloca o Espírito dentro do nosso espírito e agora esse Espírito fala ao nosso espírito. O Espírito de Deus fala ao espírito do homem. E agora nós somos guiados pela voz de Deus dentro de nós. Por isso que muitas vezes você tem intuições, você tem percepções que você não sabe de onde vem. De onde está vindo? Do Espírito de Deus falando ao seu espírito. Ou seja, ele não passa pela sua mente, mas você sabe que você sabe de algo sem saber como sabe. Percebe isso? Algo é revelado dentro do seu ser interior que não foi pela sua mente, mas foi algo dentro de você que te ensinou sobre algo. Que você não sabe nem como que isso aconteceu, mas simplesmente você sabe que aquilo é pura verdade. É a mesma coisa quando eu pergunto para o irmão, como que você sabe que é salvo? Pastor, não sei, é porque eu aceitei Jesus. E aceitar Jesus me trouxe uma convicção dentro de mim que eu não sei te explicar como, mesmo sabendo que eu erro, mesmo sabendo que eu sou falho, mesmo sabendo que eu ainda, não faço tudo que eu desejo fazer, como o apóstolo Paulo mesmo diz, o bem que eu quero esse eu não faço, o mal que eu não quero segue meus passos, pobre homem que sou, Mas mesmo que você saiba que essas coisas não são permanentes na sua vida, algo dentro de você diz, quando eu morrer, eu vou para o céu, meu irmão. É esse saber que ninguém explica. Esse é o saber do Espírito, que está o tempo inteiro falando comigo e com você. Essa é a nova aliança que Deus firmou sobre nós. Eu vou te ensinar coisas que ninguém vai precisar te contar como, mas você vai saber dentro de você que você é meu filho e que eu te amo. O que nos segura nesse tempo de crise, nesse tempo de desespero, que é real, não é fictício, algo de mal está acontecendo no mundo, isso é fato, tem pessoas morrendo, mas por que agora você consegue perceber uma diferença naqueles que são guiados pelo Espírito e os que são guiados pela lei? E eu estou dizendo que é independente de salvação, presta atenção nisso. Meu irmão, o mundo está caindo ao nosso redor, é fato, mas alguma coisa dentro de você, cara, alguma coisa fala ao seu espírito que você não vai ser atingido. Porque a gente se acha melhor de forma alguma, a gente é igual todo mundo, mas tem alguma coisa dentro de nós que fala, você não vai ser atingido. É o Espírito de Deus falando ao nosso espírito. Mas não por merecimento, não porque eu sou melhor que alguém que está do meu lado, de forma alguma. A gente não é melhor que ninguém, irmão, mas o Cristo em nós, nos dá a convicção que Ele está nos guardando de todo mal. E isso não é uma questão para crente, irmão, essa é a vontade de Deus para toda a terra. Por isso que a gente é aquele que precisa levar essa verdade para todo mundo, que Deus ama todo mundo. Deus ama todos, meu irmão. Deus amou o mundo, entregou Jesus. Mas essa verdade só pode ser, enraizada ao nosso espírito quando o Espírito de Deus revela isso a nós. Não é pelo saber, não é pelo entender, não é pelo compreender, é por revelação, meus irmãos. Então agora eu vou entender o poder e o porquê é tão importante revelação. Um crente sem revelação, ele é natural. Ele não compreende, ele não percebe, ele vive como qualquer outra pessoa, porque a verdade é que a religião não nos faz, ouvir a Deus. Essa é a grande verdade. Então o que nos faz ouvir
é a nova aliança, a aliança que Deus agora imprimiu, a nova lei que Deus imprimiu ao nosso espírito e aquilo que ele colocou na nossa mente. É isso que ele começou a explicar, o autor de Hebreus. Mas pastor, como que eu sei que isso é real? João 1,17, ele fala uma coisa importante para nós. O Evangelho de João, presta atenção numa coisa. João 1,17 ele diz assim, ó, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Percebe? O Evangelho não é uma doutrina, ele veio. Ele não foi dado. Quando falo dado, ele não foi entregue e faça isso e aquilo. Não, ele veio em nós através de Cristo. O Evangelho, ele é uma pessoa, ele se achegou a nós. A gente não ficou clamando, vem Evangelho. O Evangelho foi ele veio sobre nós. Ele foi entregue a nós. Percebe? Agora aquela vida de Cristo vive em nós. Agora a religião ela é dada. O que a religião ela faz com a gente? Ela cria um conjunto de regras, irmão. Independente de qual seja a religião, irmão. Eu não estou falando de A ou B, eu estou falando de todas. Todas as religiões te fazem relacionar com Deus baseado num conjunto de regras. Faça isso e acontece isso. Faz isso e dá certo isso. Quando você fizer tal, vai dar tal coisa. Meu irmão, isso não é relacionamento com Deus. Deus quer falar com você e fala com você de forma íntima, de forma personal. A vontade de Deus é falar com a gente de forma, sabe, da mesma maneira que você conversa com a pessoa mais íntima que você pode se relacionar. Deus deseja fazer isso em nós. Percebe isso? Sabe? Essa é a parte importante para que a gente possa entender do que realmente Deus deseja fazer com a gente. Deus deseja se relacionar de forma aberta comigo, com você. Por isso que agora a palavra de Deus diz que a graça e a verdade vieram por Jesus. Ela não foi dada. Ela não foi estabelecida por um conjunto de regras. Ela simplesmente veio. É assim como você nasce, a vida vem. Você não sabe como ela vem. Ela é gerada e a graça foi gerada em nós, através da vida e da volta de Cristo. Aleluia! Então agora a graça já não é uma doutrina. Ela não é um ensino de certo e errado, de fazer ou não fazer, posso ou não posso. Por isso que o apóstolo Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. E como ele sabia que algumas coisas não eram convenientes à vida dele, porque o Espírito falava, Paulo, isso não é para você. Mas quer dizer que isso é errado? Não, quer dizer que isso não é para você. Percebe a diferença? Já não é sobre errar ou acertar, é sobre isso não é conveniente a você. Por isso que você vai entender que agora você vai falar assim, pastor, então quer dizer que quando você é crente você não pode mais nada. Meu irmão, não tem a ver com poder, tem a ver, talvez, algumas coisas não sejam convenientes para você. Outras coisas são convenientes para mim, mas quem vai me explicar todas essas coisas não é alguém que vai apontar o dedo para você e falar, faça isso ou não faça aquilo. Quem vai revelar isso para você é o Espírito de Deus que habita dentro de você. Então agora, mas pastor, então agora isso é perigoso. Não, não é perigoso. Isso é a coisa mais maravilhosa que existe na face da terra. Mas Deus, para Ele revelar, você precisa se relacionar. Não existe revelação sem relacionamento, irmão. Não existe essa revelação sem relacionar. Ou seja, ou a gente vai andar pelas obras da lei, ou a gente vai andar pelo fruto do Espírito. É isso que a palavra está nos ensinando. Sabe? Só que a palavra de Deus também diz que a lei do Espírito, vamos chamar a lei do Espírito, vamos dar esse nome, mas ele fala que a lei do Espírito nos dá vida. E a lei da obrigação, do conjunto de regra, nos traz morte. Pastor, a palavra diz isso, diz Romanos 8:2, abre a sua Bíblia. Eita, o tempo avançou, mas vai dar tempo. Abre aí, Romanos 8:2. Olha o que a palavra de Deus diz para nós agora. Porque a lei do Espírito dá vida. Ele chamou a lei do Espírito da vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei e do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte, irmãos? A lei estabelecida por Moisés. A lei de Moisés, ela tinha um único intuito. Mostrar para mim e para você que nós éramos incapazes de cumprir um conjunto de regras e que a gente precisava de um Salvador. E o pecado tomou a apropriação da lei para mostrar que a gente era insuficiente o tempo inteiro. Por isso que muitos não conseguem se relacionar com Deus.
Quando você não consegue ir para uma igreja, entenda o que eu estou te explicando, se congregar num lugar espiritual que fala de Jesus, é porque você está debaixo de Moisés. Moisés te torna o tempo inteiro incapaz, insuficiente de falar com Deus. Mas Cristo te torna agora, ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida, que te conecta de novo ao seu Pai espiritual. Por isso que Jesus é o caminho. Qual é o caminho? Da lei do Espírito. Da lei da aceitação, da lei do relacionamento, da lei de retornar ao plano original de Deus, para que o homem e a mulher possam de novo se relacionar livremente com o seu Pai, com aquele que o criou. Percebe? Então agora Deus estabelece o que é um novo caminho, por isso que Jesus é um novo caminho. Qual é o novo caminho? De relacionamento. Mas esse novo caminho também tem uma nova lei. E essa lei está na onde, meu irmão? No Espírito. Não é um conjunto de regras. Esses dias eu estava brincando assim que eu falo, brincadeira, né? Eu estabeleci, faça suas perguntas. E é o engraçado, como a gente tem dúvida de tantas coisas em Deus, se a gente pode ou não pode fazer, se a gente deve ou não deve fazer. Ah, se isso é para crente ou não é para crente. Meu irmão, sabe? Essas coisas o Espírito nos diz. E eu quero dizer para você que não tem nada engessado no Evangelho. Eu vou te dar um exemplo bem natural para você entender o que eu estou te dizendo. Talvez, pastor, tatuagem é pecado? Irmão, quem vai te responder isso é o Espírito de Deus para você. Talvez para você é conveniente, para mim não seja. Ou talvez para mim seja conveniente, para você não seja. Depende do quê? Depende do propósito de Deus para sua vida, irmão. Eu não sei quem que Deus vai te colocar para você evangelizar. Eu não sei qual é o povo que Deus vai te entregar. E talvez o povo que Deus quer que você fale da mensagem do Evangelho vai se identificar com uma arte no seu braço. E talvez o povo que Deus deseja te entregar para você ensinar a respeito do caminho de Deus não aceita esse tipo de coisa. Então para você não é conveniente. Como para o outro é. Percebe agora quem diz isso? Aquele que conhece a sua história. Aquele que tem seus dias escritos no livro. Aquele que sabe o caminho que preparou para você. Então a partir daí eu já não sou mais guiado se pode ou não pode. Eu sou guiado por aquele que eu realmente desejo ter vida. Porque a obra do Espírito me traz vida. O fruto do Espírito é vida para mim. Então a gente começa a quebrar um monte de padrão, de engessamento que coloca dentro da igreja. Um monte de padrãozinho que quer fazer todo mundo ficar igual. Deus é multiforme, irmão. A graça é multiforme. A graça usa gente que tem dread e gente que é careca, filho. Porque não tem a ver com dread, não tem a ver com cabelo, não tem a ver com brinco, não tem a ver sem brinco, não tem a ver com tatuagem ou sem tatuagem. Tem a ver com a imagem de Cristo em nós. O que Deus está mais interessado é saber o quanto Cristo é desenvolvido em cada um de nós, irmão. A partir daí começa a história de Deus com a gente. A história de Deus acontece com a gente a partir de Cristo dentro de nós. Não da roupa que eu uso, não do cabelo que eu penteio, não do que eu ouço, do que eu vejo. Não tem a ver com isso. Mas quando mais Cristo estiver em mim, pode ficar tranquilo. Jesus te ensina sobre todas as coisas. Vai chegar um momento na sua vida que Jesus fala, olha, nós não vamos mais participar disso. Mas por que eu não posso? Porque agora é o momento que nós não vamos mais participar disso. E tá tudo certo, você tem paz. Não é porque eu não posso porque é pecado. Não posso porque não é conveniente. Jesus não deseja isso para esse tempo da minha vida. Percebe como muda tudo, irmão? Aí você vai ver um monte de crente feliz, porque realmente você é feliz, você é pleno, cara. Você é completo em Deus. Você não é norteado por um conjunto de regras que eu chamo de pitbull com focinheira. Que é um monte de religioso com pitbull, como se fosse um pitbull com focinheira. Deseja fazer um monte de coisa, mas aquela vontade é mais forte do que adorar a Deus. Por quê? Porque ele não se relaciona com Deus. Porque ele está tentando ser perfeito para se relacionar. Deixa o perfeito se transformar dentro de você. Porque é aquele que é perfeito que habita em você, que habita em mim. É Ele que vai nos fazer a imagem da perfeição de Cristo. É Ele que está, nos preparando para o grande casamento. É Jesus que está te amoldando, irmão. É o Espírito de Deus que está te amoldando. Não é o que você faz ou não deixa de fazer. Amém, irmãos? Ele nos ama e Ele vai deixar a gente da melhor forma para agradar Ele. Nós viemos no mundo para agradar a Deus. O que importa é que nós possamos adorar, agradar a Deus em espírito e em verdade. É isso que importa para nós. O que importa é isso.
O que importa para Deus é que nós possamos expressar essa realidade no mundo. Então eu e você, meu irmão, a gente veio para agradar a Deus, a gente não veio para agradar a opinião das pessoas. A gente não veio para agradar o mundo, a gente não veio para agradar a religião, a gente não veio para agradar nada, a gente veio para agradar a Deus. Mas para que eu seja uma oferta, um aroma suave, sabe? Uma oferta agradável a Deus, eu preciso expressar, fluir o cheiro, o bom perfume de Cristo, porque Cristo agradou o Pai. Deus, quando vem lá do céu e dá aquela inspirada sobre a terra, sabe que ele quer sentir o cheiro? De Cristo, irmão. Em quem? Em mim e em você. Agora, o cheiro de Cristo só é manifesto em nós através do Espírito, porque é a essência de Cristo em nós, o Espírito de Cristo em nós. Aleluia! É isso que Deus deseja. Você pode comprar o melhor perfume francês, isso não agrada a Deus, irmão. Sabe? Agora o que agrada a Deus é o bom perfume de Cristo. E o bom perfume de Cristo só é conseguido, você só pode sentir, ter esse cheiro se relacionando com Cristo. Agora, enquanto a gente se relacionar com a lei de Moisés, você vai cheirar Moisés, irmão. Você vai cheirar condenação. Você vai cheirar a tábua morta. É isso que a gente precisa perceber em nós. Agora, quando a gente cheira Cristo, meu irmão, você cheira o amor de Deus. As pessoas olham e falam assim pra você, cara, tem algo diferente em você. Cara, tem alguma coisa em você, é bom falar com você. Quando eu converso com você, eu fico em paz. Nossa, toda vez que você me dá uma palavra, sabe, eu fico em paz, porque isso é o perfume de Cristo exalando em você. Aleluia, irmão, é isso que a gente deseja. É isso que nos alegra, na verdade. Sabe? É isso que é o que Deus deseja pra gente. Amém, meus irmãos? Então, o ponto central da nossa vida é vivermos uma vida debaixo da graça. É sermos o quê? Guiados 100% pelo Espírito, irmão. Ou seja, 100%, a gente precisa ser guiado agora por esse Espírito. E esse Espírito vai nos fazer manifestar uma vida de Cristo na terra. Pastor, mas será que isso vai dar certo? Pastor, será que eu não vou sair pecando? Será que não vai dar tudo errado? Não, eu vou te mostrar isso bíblico. A Bíblia ensina a Bíblia, presta atenção nisso. Abra aí também Gálatas 5:16. Vamos ler uma coisa poderosa em Deus. Aleluia. Presta atenção no que Gálatas está dizendo para nós. Gálatas 5:16. Ele diz assim, do 16 ao 18. Olha só. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne, a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos. Mas aí você vai olhar para mim e falar, pastor, mas Paulo está dizendo aí sobre a vontade da carne e o Espírito. Não, ele vai te explicar o que é a vontade da carne. Ele vai materializar a vontade da carne num lugar. Presta atenção nisso. Aí ele continua. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Querer tem a ver com a minha vontade, com a carne, com aquilo que eu acho certo, com aquilo que eu acho errado, com aquilo que é o conjunto de regra. Presta atenção. Mas se sois guiados pelo Espírito, agora se eu sou guiado então pela voz do Espírito, não estáis sob a lei. Que lei que ele está dizendo? De Moisés. Mas Jesus, agora Deus falou que cravaria a lei ao nosso coração. Que lei que ele está falando? A lei do Espírito. Então quem determina a vontade do fazer, do querer, do realizar e do efetuar em nós é Deus. Através do quê? Do Espírito dele em nós. Então a vontade de Deus é expressa na onde, meu irmão? E minha irmã? No seu Espírito. A vontade de Deus para a sua vida hoje, sabe onde está? No seu Espírito. E talvez por isso que eu falo que é importante a gente fazer a primícia a Deus, buscar a Deus o primeiro e falar, Senhor, qual é a tua vontade hoje para mim? Como eu devo falar? Como eu devo proceder? Porque não é sobre uma experiência que aquilo virou agora uma regra para você. Talvez aquele dia deu certo, Jesus cuspir na terra para curar um cego, mas do outro cego ele impôs a mão e curou. Por que ele não cuspiu na terra de novo? Porque a lei do Espírito, olhos não viram e ouvidos não ouviram, e nem subiu ao nosso coração o que Deus preparou para nós. Ou seja, no Espírito, a nossa esperança se renova a cada manhã. O que ele está falando? A lei do Espírito, ela é infinita. Ela não para. Percebe? Deus tem um renovo para você todo dia. Agora, como que Deus tem um renovo para você todo dia? No seu espírito, irmão.
Porque não é um conjunto de regra. Por isso que muitos de nós, como crentes, vivemos frustração. Porque agora a gente acha que Deus vai estabelecer um padrão engessado para nós. Então agora a gente começa a tentar, a lei, a carne, começa a tentar imaginar que um tipo de padrão determina amor. Então eu vou te explicar isso. Muitas vezes você acha que porque você está abastado nesse tempo, está representando que você é o quê? Muito amado de Deus. Mas quando você está passando um período de escassez, talvez mostre que Deus está zangado com você. Mas vem cá, a palavra de Deus diz que a esperança e as coisas do Espírito se renovam a cada tempo. Agora quer dizer que o tempo de ontem não representa o tempo que é hoje. E Deus não está sendo manifesto sobre coisas concretas, Deus está sendo manifesto a cada manhã. E cada dia Deus te dá a revelação desse tempo. Por isso que Paulo chega uma hora que ele escreve, aprendi vivendo pouco, aprendi a vivendo muito, aprendi a viver sobre guerra, aprendi a viver sobre paz, aprendi a viver em várias formas, porque me importava é que todo dia eu recebia no meu espírito uma direção nova. E eu sabia que a cada manhã Deus cuida da minha vida. Independente dos meus resultados. Resultado, o que é visto, não expressa a Deus. O que expressa a Deus é que olhos não viram, e que ouvidos não ouviram, e que jamais subiu ao nosso coração, meu irmão. Deus tem um renovo para nós a cada manhã, mas Deus não é previsível, filho. Deus não faz as coisas do mesmo jeito em tudo quanto é lugar, percebe? Por isso que a minha história é única em Deus, a sua história é única em Deus. Deus tem uma história única com você. Por isso que Deus fez você com um único DNA é só seu, a sua digital é só sua, o seu olhinho é só seu. Não tem nenhum ser humanozinho igual a você, meu irmão. Todos nós fomos feitos de forma exclusiva, porque Deus tem um projeto para cada um de nós. Mas eu só consigo entender o meu projeto em Deus, irmãos. Quando eu me relaciono com Ele. E aí Ele vai expressar todo o seu desejo para a minha vida. E aí tem toda uma promessa sobre a minha vida. Tem todo o recurso necessário sobre a minha vida para que eu cumpra o meu propósito em Deus. O problema é que muitos de nós vivemos numa atmosfera de frustração. Porque eu quero viver a história que não é minha, como eu vejo na vida dos outros. E andar em Deus não é sobre vista, é sobre fé. Não é sobre o que vê, é sobre o que espera. Só que a minha esperança está no meu espírito, não está sobre o que eu vejo. Amém, meus irmãos? Sabe, Deus é tão poderoso, então agora Ele quer que a gente seja o quê? Inteiramente guiados pelo Espírito. Deus deseja que nós possamos avançar numa linha no Espírito, porque o Espírito vai nos ensinar sobre todas as coisas. É tão engraçado quando a gente começa a olhar Jesus. Todas as emboscadas, vamos chamar assim, que os religiosos, que o grupo dos fariseus, denominados religiosos da época, tentavam colocar Jesus em situações de sinuca de bico, assim vamos dizer, em situações sem saída, Jesus nunca respondeu nada para eles o que estava escrito na lei. Nada, irmãos. Quando eles questionavam alguma coisa, Jesus apontava a lei para confundir eles. Mas quando Jesus teve que julgar uma mulher adúltera, quando levaram uma mulher que foi pega em adultério para Jesus, sabe o que eles esperavam? Que Jesus julgasse ela sobre um conjunto de regras. E eles falavam, Senhor, a lei de Moisés, essa mulher foi pega em adultério. O que nós devemos fazer? Eles esperavam que Jesus respondesse segundo a lei de Moisés. E a lei de Moisés era muito clara. Aquele que fosse pego em adultério deveria morrer de apedrejamento. A lei dizia isso. A religião dizia isso. Jesus, naquela hora, ele precisava dar uma resposta, mas Jesus dava uma resposta acerca da lei da carne ou da lei do Espírito? Da lei do Espírito. E Jesus traz um princípio de amor. Jesus sempre ensinou, sempre respondeu os questionamentos da lei baseado no amor. E Jesus faz um confronto poderoso para aqueles homens. Eles falam, não, show de bola. É verdade. Mas vamos fazer o seguinte, a lei do Espírito me diz para falar para vocês, pega na mão aí todo mundo uma pedrinha. Todo mundo pegou uma pedra, pensa no olho daqueles caras. Tava com o olho fervente, falando, nossa, vamos derrubar. Essa a gente vai apedrejar com gosto, adúltera, não merece nada. Essa é a escória da humanidade, isso aí não tem mais jeito, isso aí precisa morrer. Que muitas vezes é o que as pessoas pensam sobre as pessoas. Isso aí não tem mais jeito, isso precisa morrer. Tá ocupando um espaço na terra. E Jesus falou, agora faz o seguinte, pode tacar a primeira pedra, quem de vocês nunca cometeu pecado? Aonde está escrito isso na Bíblia?
Ou melhor, na lei de Moisés, não na Bíblia. Não existe. A lei de Moisés não aponta isso. Porque a lei de Moisés ela aponta para uma coisa, para a morte. Ela precisa apontar para o pecado. Mas a lei do Espírito sempre vai apontar para a vida. Sabe o que aconteceu dentro daqueles homens? Eles não ficaram com remorso. Eles tiveram um constrangimento, uma transformação no pensamento deles. Por isso que ele fala, transformai as vossas mentes com a mente de Cristo. A transformação da mente de Cristo é no Espírito. Sabe o que aconteceu dentro deles? O Espírito Santo ministrou poderosamente ao Espírito deles que estava adormecido. E falou para eles, a minha vontade não é que ela morra. Eles largaram as pedras e foram embora. Então, mesmo nos dias mais conflitosos da sua vida, que a sua razão talvez te expresse para condenar, para julgar, para estar acima da vontade dos outros. E é isso, o humano é isso, né? O natural é isso. Percebe que o Espírito ensinou para eles? Eu não quero condenar. Pode jogar fora. Ela não é condenada por mim. E eles receberam isso numa revelação no espírito deles. Por isso que quando a gente precisa resolver coisas conflitosas na nossa vida, muitas vezes o crente foi ensinado o que a palavra diz. E aí o crente ele procura uma acusação, porque muitas vezes a palavra de Deus nunca foi acusação. A lei de Moisés sim. Porque ela precisa cumprir esse papel, fazer o trabalho sujo. Infelizmente, ela precisa fazer o trabalho sujo. Mas quando você pergunta as coisas de Deus, cara, Deus sempre vai te surpreender com respostas que vão te trazer paz. E vai conservar a paz em todo lugar que você estiver. Porque não está sobre baseado num conjunto de regra. Está sobre o que a oportunidade pede naquele momento. E naquele momento, o Espírito sempre vai te dar um caminho para gerar vida. Entenda isso. O Espírito nunca vai acusar. O Espírito nunca vai envergonhar. O Espírito nunca vai te deixar mal, te transmitir uma mensagem de inapropriado ou que você transmita isso para as pessoas. O Espírito sempre vai transmitir vida, irmão. E você sempre vai tomar a melhor decisão, porque não é sua, é do Espírito em nós. Sabe? Essa é a grande verdade do Evangelho de Deus, é que ele fala que aquele que anda no Espírito jamais vai te satisfazer as vontades da carne, os desejos da carne. Porque o desejo da carne é o quê? Vingança, facção, guerra, ódio, porfias, lutas, brigas, ciumeira, dissensões, fofocas, esse tipo de coisas e coisas semelhantes a essa. Mas o que anda no Espírito, ele está sobre uma promessa e uma aliança superior. Ele está andando acima dessas coisas, ou seja, ele cumpre toda a lei. E eu vejo que o crente ele fica preocupado em cumprir a lei. Irmão, anda no Espírito. Que a lei ela é tão abaixo do Espírito que automaticamente você vai cumprir os princípios da lei. Fique em paz, a lei de Moisés. Então quando o crente é guiado pelo Espírito, automaticamente ele cumpre toda a lei. Por isso que Jesus falou assim, anda em mim. Anda comigo, receba o Espírito Santo de Deus que te capacita sobre todas as coisas. E ele te ensinará sobre toda a verdade. Quem tem a verdade? Só Deus. A verdade está no Pai. Por isso que Jesus falava em verdade vos digo. A verdade que está no meu Pai está acima de tudo que vocês sabem. E quando Jesus soltava, toda vez que Jesus falava em verdade vos digo, era algo que nunca ninguém tinha falado na face da terra. Nenhum profeta tinha declarado isso. Jesus trazia uma verdade, uma realidade do mundo espiritual para a terra. E aquilo deixava os homens, espantados, maravilhados, com tanta sabedoria. Eles perguntavam, de onde vem a sabedoria desse homem? Vinha da lei do Espírito, de promessas superiores, daqueles que andavam acima de conjuntos de regra. Talvez até hoje tenha se esforçado, irmão, para ser um bom crente, cumprindo um monte de protocolo. Deixa eu te dar um conselho hoje, não meu, mas de Cristo. Deseje ter uma vida no Espírito, irmão. Busque o Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando ele vai começar um ministério, o que ele recebe depois do batismo? O Espírito Santo. Porque o Espírito nos guiará sobre todas as coisas. O Espírito nos trará sobre toda a verdade. Um crente que não tem uma intimidade com o Espírito, porque não o busca. Não porque não merece, não porque não é bom, porque simplesmente não decidiu buscar. Porque ainda simplesmente está amarrado no princípio de Moisés do fazer, de cumprir, de entregar, oferta, demanda, eu preciso fazer isso para ser aceito. Não, seja persuadido pelo Espírito, tenha intimidade com o Espírito, cara.
Sabe, dependa do Espírito todo dia na sua vida. E Ele é tão gracioso, Ele é tão amoroso, que Ele vai te ensinar segundo aquilo que você consegue compreender. Cara, o Espírito Santo de Deus é tão lindo que Ele ensina cada um de nós segundo a nossa compreensão. Por isso que não tem dificuldade. Ah, eu não compreendo a Bíblia. Cara, você compreende sim, o Espírito te ensina sobre tudo, cara. E do seu jeitinho, da maneira que você compreende, percebe isso. Isso é tão. Eu vejo uma expressão de amor de Deus tão grande para nós. Ele ensina a verdade, toda a verdade do reino para uma criança, porque o Espírito ministra na linguagem da criança. O Espírito ministra para mim e para você segundo a sua interpretação sobre a maneira que você entende. Então não tem como a gente ser enganado no Espírito. Sabe? Então essa é a grande verdade. Deus deseja se relacionar com a gente de maneira tão íntima, tão próxima, irmãos. Tão perto, sabe? Para que a gente possa viver realmente a alegria de andar com Deus. A alegria de ter Jesus, cara. Essa é a grande vontade de Deus, que a gente seja, sabe, um povo alegre, que a gente expresse Cristo e tenha desejo de falar de Cristo. Por que muitas vezes você não tem ousadia para convidar as pessoas para congregar ou para ir até Cristo? Porque talvez você não está cheio de Cristo ainda, você está cheio da lei. E você sabe que a lei é aquela história da piscina gelada no dia de frio, que tá frio pra caramba, e você pula, e você tá batendo o queixo e olha para seus amigos que estão do lado de fora, pula, a água tá gostosa. Muitas vezes o crente ele fala, não, você tem que vir para Jesus, você tem que vir para a igreja, mas nem ele está suportando o que ele está vivendo. E aqui não tem vida dentro dele, percebe? Porque não é bom. Agora pensa aqueles caras, aqueles homens, os discípulos que tiveram uma experiência com amor real, que era Cristo. Eles ganharam toda a terra, irmão. O discurso deles convertia 5.000. Sabe por quê? Porque o discurso deles era real, sobre um Deus real, sobre um Pai de amor, sobre alguém que não condena, mas sobre alguém que amou eles de tal forma que eles nunca tinham vivido na face da terra. A ponto deles largarem tudo para falar de algo que eles nunca conseguiram viver a vida inteira dentro da religião judaica. E não estou falando de judaísmo, estou falando de todas as religiões determinadas por homens. Nunca te traz alegria, talvez você está relutando com isso dentro de você, porque você não tinha entendido a porta. Jesus é a porta, irmão. Hoje, decida entregar sua vida para Jesus de verdade, de forma real. Viver um relacionamento de forma real com Jesus. Larga a mão de todas as fábulas, os contos dos papais, das mamães, dos avós, de tudo que a gente ouviu. Jesus tem algo novo para nós e Ele está oferecendo isso para mim e para você gratuitamente, todo o tempo. Sabe? Agora, a partir disso, é só a gente poder se relacionar com Ele e ser, cara, preenchido, cheio de um amor que, pelo amor de Deus, um amor que tem poder para transformar a humanidade inteira. Esse amor tem poder para mudar a nossa vida, definitivamente, sem peso, cara. Sabe? Para a gente expressar Cristo verdadeiramente. Aleluia. Isso é o Espírito, irmão. O Espírito é poderoso. O Espírito, ele sabe de todas as coisas. O Espírito criou tudo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse, sabe, haja luz e houve luz. E separe a terra e o Espírito separava. O poder do Espírito é tão, cara, é incompreensível, mas é poderoso demais. Tanto é que a palavra de Deus, quando ela é traduzida, ela chama de dínamos. É um negócio explosivo, irmão. Não dá para falar dele. Não tem palavra para descrever, mas a gente, cara, pensa numa imensidão. É isso que o Espírito é. É poderoso em todas as coisas. Aleluia. Aí, Gálatas 5, para fechar, para terminar. Ele fala, Gálatas 5:1, presta atenção, ele fala, pois para a liberdade, presta atenção nessa palavra, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não se submetei-vos de novo a jugo de escravidão. Jesus nos chamou para ser livre. Jesus te chamou para ser livre de todo dogma, de toda doutrina, de todo conjunto de regra. Jesus te chamou agora para a liberdade. E aí ele fala, então não cai de novo no jugo, na escravidão da lei, no conjunto de regras, mas viva uma vida pelo Espírito. Não é viver uma vida aquém, maluco beleza, não é isso que Jesus chamou a gente. Jesus chamou a gente agora para viver uma nova realidade no Espírito. Percebe a diferença? Aí ele fala lá no 5, porque nós... Aí ele fala assim, versículo 2, né? Vou continuar. E Paulo, vos digo, que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará.
se você deixar voltar a cumprir regras, de novo, circuncisão aponta para o judaísmo, mas se você voltar a cumprir as regras da religião que você acreditava, sabe, de Cristo, nada você vai aproveitar. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar agora toda a lei. Se você quer viver por aquilo que é correto, pelo que a palavra diz, você é obrigado a guardar ela inteira, irmão. Agora, se você não guardar ela inteira, você é condenado, filho. Percebe? E muitas vezes a gente entra nessa hipocrisia. Ah, eu não faço mais isso. Mas você cumpre inteiro? Então não anda confiado na lei, anda confiado em Cristo, em você, irmão. Aleluia. Aí ele fala, de Cristo, versículo 4, vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Da lei do Espírito você caiu. Da graça você decaiu. Você que tenta se justificar pelo seu fazer, você está na lei. Você está andando por Moisés, só que eu tenho que te contar uma coisa. Cumpre Moisés inteiro, tá? Inteirinho. Não cumpre só uma parte não, cumpre Moisés inteiro. Senão você vai decair de Cristo. É isso que ele está ensinando pra gente. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da onde? Da fé. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas por aquilo que eu creio. Creio em quem? Que Jesus é o autor e consumador da minha fé. Jesus cumpriu toda a lei para que eu pudesse viver uma nova aliança. E essa aliança se chama Aliança da Graça de Deus. Aleluia! Tudo por Ele. Para Ele e por intermédio dEle. Para que o nome dEle seja glorificado na minha vida. Aleluia, meus irmãos. Nunca a gente deve andar baseado sobre fazer, sobre certo ou sobre errado. Mas hoje, o Senhor está dizendo para mim e para você que no Espírito, quando nós somos guiados pelo Espírito, sabe, quando a gente não está centrado na nossa vida sobre fazer ou não fazer, receber aquilo ou aquilo, sabe, nós vivemos algo que se chama promessa superior. E essa lei do Espírito, sabe, já tem duas coisinhas de Deus, o sim e o amém para todas as coisas para nós. Presta atenção, 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Deus deseja ser glorificado através da sua vida. E por isso ele diz para você sim e diz o amém. O sim e o amém de Deus, ele já disse para você. Só que Deus está dizendo o sim e o amém sobre o quê? Promessas. Sabe por que Deus sempre fala de promessa para mim e para você? Porque promessa nunca termina. As promessas são intermináveis. Percebe? A promessa sempre está vindo algo novo. Sempre Deus tem uma nova promessa, algo novo para você. Por isso que Deus se renova todo dia para mim e para você. Ah, mas eu queria algo estabelecido. Estabelecido é lei, irmão. Ah, eu queria que isso acontecesse. Isso é lei. Viva pelo Espírito. Porque deles são infinitas as promessas. Ou seja, promessas inesgotáveis para mim e para você. O que você prefere? Você prefere um prêmio bom ou um prêmio inesgotável? O que você prefere? Algo pronto para você ou algo que ainda não subiu ao seu pensamento? E esse algo é todos os dias. O que você prefere? Você prefere tomar uma garrafinha de água mineral da melhor fonte de água do mundo ou ter fonte de águas inesgotáveis? É isso que Deus está oferecendo para mim e para você. Agora, para você acessar o inesgotável de Deus, você precisa andar em promessas superiores. E a promessa superior está na aliança superior. Mas para eu saber o caminho que eu devo andar, também está no Espírito que é superior. Então percebe, a gente agora tem algo superior, sabe? Promessas superiores, mas que toda essa realidade, essa verdade está no Espírito de Deus. E todo aquele que busca o Senhor é galardoado por buscar a Deus. Aqueles que entendem que as respostas não estão em nós, não está nas nossas habilidades, no nosso fazer, não está sobre aquilo que eu posso, mas naquilo que Ele é, eu sempre vou acessar o melhor de Deus para a minha vida. E o melhor de Deus para a minha vida atende às minhas necessidades, atende à necessidade dos meus irmãos, atende à necessidade de todo mundo que está à minha volta. Porque a vontade de Deus é que todos nós tenhamos vida e vida em abundância.
Então hoje eu quero te convidar, você que está assistindo esse nosso culto online nessa manhã, você que vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo depois, em outro momento, talvez você não está ao vivo agora, mas você vai assistir depois. Eu quero dizer algo para você. Existe um caminho de Deus para a sua vida. E para os nossos irmãos que estão assistindo também. Talvez você está assistindo, você está ouvindo da graça, mas ainda você não está desfrutando da graça. Eu quero dizer algo para você. Hoje, em nome de Jesus, rejeite todo o seu saber, rejeite ser guiado por um conjunto de regras. Mas decida ter uma vida no Espírito. Decida condicionar a sua vida a buscar a Deus todos os dias, de verdade. Sabe, chega um momento que a gente precisa lançar fora a nossa religiosidade e lançar fora as nossas respostas automáticas. De verdade, sabe? Não para nos julgar, não para condenar a gente, mas para a gente ter clareza, sabe? O quanto eu tenho perguntado a respeito da minha vida para Deus, de verdade. Sabe, por mais que a gente faz um monte de coisa, eu sei que tem aqui muitos irmãos que servem na igreja, no caso na base e em outras igrejas também, com certeza deve ter outros irmãos assistindo. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo isso é ótimo, isso é bom e a gente deve servir sim a igreja porque expressa Cristo na terra. Não há dúvida sobre isso, você não está equivocado sobre isso. Você está certinho. Mas é o meu interesse nessa manhã, e o interesse de Deus, que creio que é o interesse do Espírito Santo de Deus para mim e para a sua vida hoje, é o quanto nós temos conversado a respeito, sabe, da nossa vida com Ele. O quanto a gente tem parado para ouvir o Espírito falar conosco nesse tempo. E de alguma forma ou de outra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa semana a gente vai entrar numa semana do tal do lockdown, né? Na nossa capital, em Campo Grande. Talvez você está assistindo de outro lugar, não sei qual que é a situação aí na sua cidade, no seu estado ou no seu país. Mas a gente vai ter uma semana aí de ficar em casa, né? Da maioria das pessoas, né? Digo, né? A grande maioria aí. Talvez vai trabalhar menos presencialmente do que as outras semanas. Que tal essa semana você buscar um tempo de intimidade com o Espírito? Começar uma nova vida de relacionamento, não mais relacionado na regra, na lei de Moisés, mas relacionar sobre ouvir o Espírito. E eu quero dizer algo para você, não tenha medo de ouvir o Espírito e de achar que algumas coisas que você vai ouvir é a sua alma. Porque tudo que você ouvir do Espírito vai estar testificado segundo a palavra de Deus. Vai estar aqui, ó, na palavra de Deus para você. Deus nunca vai falar nada diferente do que está aqui. Isso é fato. Na palavra. Mas o que eu quero tirar de você hoje é o filtro do certo e do errado pela lei. Porque quando eles vieram perguntar para Jesus sobre o divórcio, Jesus, na lei, podia divorciar, percebe? Mas Jesus não deu uma resposta da lei. Jesus deu uma resposta do Espírito. E Jesus naquele dia instruiu para eles, no princípio, não foi assim que o meu pai desejou. Então percebe que o desejo da vontade de Deus sempre está no Espírito de Deus. Então não tenha medo de dar respostas espirituais ou buscar respostas verdadeiramente espirituais para a sua vida. Porque as respostas espirituais têm palavras de vida eterna para você. Palavras que te trazem vida. Palavras que vão te dar esperança. Palavras que vão te trazer um novo todos os dias. Por isso que Deus fala, e a minha esperança se renova a cada manhã para mim e para você. Agora, como que a esperança se renova para mim e para você? Quando a gente busca a palavra de vida. E a palavra de vida está no Espírito de Deus, irmãos. Eu sei que tem muita coisa escrita na Bíblia. Mas o que Deus deseja realmente entregar para você ainda não está escrito aqui. Vai ser percebido de forma diferente para você. E depois, quando Ele te dá toda a revelação no seu espírito, aí você vai achar todos os versículos que dizem respeito a isso. Aí é tão lindo, porque você acha todos os versículos separadinhos num monte de livro diferente. Você fala, caraca, logo que Deus me ensinou, estava escrito um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Porque Deus foi fragmentando todas as coisas, para que no final, todos nós fôssemos guiados pelo Espírito dele. Por isso, quando Jesus ascende aos céus, ele fala, agora eu vou te enviar um outro Consolador, que estará com vocês até que eu volte. Muitos de nós não temos usufruído da presença do Espírito Santo, não temos nem conhecimento do Espírito Santo, sabe? Nem temos intimidade com esse Espírito. Mas por quê? Só porque a gente estava acessando a porta da religiosidade. Mas hoje você descobriu uma nova porta. Se você entrar no seu quartinho hoje, onde você estiver, e falar, Espírito Santo, eu estou aqui para te ouvir.
Me guia sobre todas as decisões na minha vida. E toda vez que você for tomar uma decisão, que para você pode ser a mais certa possível, talvez você já fez isso 1 milhão de vezes e deu certo, mas hoje eu quero te convidar a fazer algo diferente. Quando você for tomar uma decisão, você fala, Espírito de Deus, como eu devo proceder aqui? E ele vai te trazer uma inspiração ao seu espírito. E vai te trazer uma verdade que você nunca viveu. Senhor, como eu devo administrar a minha vida? Muitos irmãos querem ter uma vida financeira saudável. E aí a gente quer fazer um monte de curso, de um monte de coisa. É bom. Mas sabe quem vai te ensinar a ser um bom administrador? O Espírito Santo de Deus. Chega para ele e fala, como eu administro os bens e tudo aquilo que o Senhor tem colocado na minha mão? Ele vai te dar uma porta que ninguém te deu. Ele vai te dar uma saída que você nunca ouviu. Pode ter certeza, confia nisso. Talvez seu casamento está passando por um tempo de tribulação e que você não está conseguindo resolver nada. E aí nessa hora você tem que perguntar, Espírito Santo, como que eu resolvo essa situação? O que eu devo fazer? Como eu devo falar? Como eu devo agir? E ele vai te dar um caminho em meio ao mar, meu irmão. Sabe? Ele vai fazer você andar sobre as águas, ele vai abrir as águas, ele vai te dar um caminho no meio do deserto, ele vai te dar salvação. Confia nisso, porque ele é o Deus da nossa salvação. Confie nessas experiências, viva essa experiência em Deus. Eu tenho certeza que você vai viver uma vida em paz. E o Espírito sempre vai te trazer a solução, sempre vai te dar uma voz, sempre vai te dar conforto a toda a sua necessidade. Amém, meus irmãos? Então hoje, em nome de Jesus, vamos crescer no Espírito. Vamos ser disciplinados. Só isso que a gente precisa, de disciplina. Disciplina de buscar o Espírito. Mas há uma verdade. Quando você começa a buscar o Espírito, essa paz que você recebe, você quer ela todo o tempo. Você não consegue viver longe dessa presença. Você não consegue ficar longe da glória de Deus. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade para nós. Então hoje, nossa quinta mensagem falou sobre a lei do Espírito. A lei do Espírito não é a lei de Moisés. Não é o que está escrito, é o que o Espírito deseja revelar a cada um de nós. Amém, meus irmãos? Então eu quero orar para você, abençoar você nessa manhã, sabe, a primícia de Deus nesse domingo para nós. Creio que algo poderoso o Senhor vai preparar para nós, já preparou nesse tempo, a gente vai andar no Espírito, vai viver uma nova realidade. Você vai entender que agora não tem a ver com o tempo de convertido, só tem a ver com aqueles que buscam o Espírito. Tem tudo em Deus, irmão. Sabe, não tem diferença no reino de Deus. Não é isso que separa a gente. Tá bom, meus irmãos? Então, é isso. Deixa eu orar nessa manhã, agradecer ao nosso Pai. Papai, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por nos ensinar sobre toda a Tua verdade nas nossas vidas, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos edifique de maneira poderosa nesse tempo. Nos ensine sobre todas as coisas, Senhor. Arranca fora o nosso medo, sabe, Deus, de Te buscar, de achar que coisas que nós vamos ouvir sejam naturais, mas, sabe, Deus, o Teu Espírito vai nos ensinar sobre todas as coisas. Por isso eu declaro, Senhor, uma nova vida para cada um de nós, Pai. Eu declaro uma nova realidade em nós, ó Deus. Eu declaro que nós vamos viver tempos preciosos na Tua presença, Senhor. Verdadeiramente seremos alegres em tudo que fizermos, Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. A Tua alegria é a nossa alegria, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa manhã clareza a todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra. Sabe, Deus, realidade no Senhor, ó Pai. Revelação a cada um deles, Pai. Sobre todas as necessidades, o Senhor tem uma saída, Pai. O Senhor tem uma orientação. Sabe, o Senhor é nosso Pai, que nos guia sobre todas as coisas. Por isso, o Espírito de Deus nos revela a Tua vontade para esse tempo nas nossas vidas. Continua a nos usar para edificar a Tua igreja, os nossos irmãos, a nossa casa, a nossa família. Nos usa poderosamente em todos os lugares a quais o Senhor tem colocado as nossas vidas, Pai. Sabe, Deus, em nome de Jesus, eu declaro isso. Um novo tempo sobre cada um de nós. Realidade em nós, através do Teu Espírito. Porque na realidade, a verdade é Cristo em nós. E tal como Cristo é, nós somos nesse mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Um domingo de paz, de graça e de favor. Ore pela nossa cidade. Ore pelo nosso estado, ore pelo Brasil, ore pelas nações, ore para todos os enfermos que estão nos hospitais, para que esse Covid, esse mal cesse sobre a terra e que, sabe, pessoas não venham morrer e coisas parecidas a essa. E creia nisso, você está debaixo da graça,
e do favor de Deus. Não porque a gente é melhor que ninguém, de forma nenhuma, mas porque a gente crê em Cristo. Somente isso. E Ele é nosso escudo, Ele é nossa fortaleza. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Saudade de todos vocês já. Até quarta-feira na nossa célula, na nossa live aí, que a gente vai compartilhar mais dessa palavra que a gente falou hoje, tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.